Livro de 2 Reis, capítulo 1, nos primeiros versos deste livro, nós lemos as seguintes palavras. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Então, certo dia, Acasias, que era rei de Israel, rei do reino que era conhecido como Reino de Deus, do rei do povo que se chama Povo de Deus. Certo dia esse rei, Acasias, ele caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então essa é a história que os primeiros versos de 2 Reis têm para nos contar. A história de um rei, o rei de Israel, o rei que era auxiliar do verdadeiro rei, o próprio Deus, que um dia teve um acidente e, destaque para essa palavra, ele ficou muito ferido. E aí o que você costuma fazer quando você fica muito ferido? Este rei, quando ele ficou muito ferido, ele enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas, versículo 3 de 2 Reis 1, nos diz que o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles. Olha qual é a pergunta que Deus mandou o profeta fazer ao rei. Acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Eu estava lendo esse texto hoje pela manhã, os primeiros versos de 2 Reis, capítulo 1, e chamou minha atenção esse fato de que nós temos a história de um rei que está ferido. Não uma ferida provocada por inimigos, não uma ferida que ele procurou, algo que aconteceu, que acontece no dia a dia, um acidente, algo que veio e trouxe marcas profundas à sua vida. Porém esse rei que estava dentro do reino, conhecido como Reino de Deus, dentro do povo de Deus, esse governante do povo de Israel, quando ele está ferido, ele vai buscar auxílio, informação, ele consulta o Deus de uma outra nação, uma falsa divindade de uma outra nação. E aí então Deus levanta um profeta, o profeta Elias, que faz essa pergunta: por que você foi procurar um Deus em outra nação, que na verdade nem Deus é um falso Deus? Porque você foi procurar o Deus de outra nação? Por um acaso não há Deus em Israel? Não existe Deus em sua vida? Ao meditar nessas palavras essa manhã, esse texto me deixou um pouco inquieto, porque eu fiquei pensando que assim como esse rei, nós, inúmeras vezes em nossas vidas, nós também sofremos e temos que lidar com certas feridas em nossas vidas. Feridas que às vezes nós procuramos, que nós mesmos ocasionamos por escolhas erradas, mas às vezes existem feridas na vida que apenas surgem, não são compromissos agendados em nossa agenda diária, são feridas que nos atingem, são feridas que nos alcançam. Algumas delas nós nem estamos imunes. Mas esse texto ele nos coloca diante desse questionamento: o que é que nós fazemos com nossas feridas? O que é que nós fazemos com aquilo que nos fere? E mais, qual é a nossa busca ou onde buscamos cura para as nossas feridas? É um texto desafiador porque eu fiquei pensando que ao ler esse texto hoje, de 2 Reis 1, que por muitas vezes nós somos feridos e a nossa busca
para a cura dessas feridas, elas estão em tantos lugares, em tantas coisas, em tantos artifícios que este mundo talvez tente nos oferecer. Alguns com anúncios de cura, alguns com anúncio de satisfação, mas que parece que provocam mais dor do que promovem a cura. E esse texto então de 2 Reis 1, ele nos desafia a entender, ele nos convida na verdade a compreensão de que toda cura que nós precisamos para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso corpo, para as nossas emoções, toda cura que necessitamos para qualquer que sejam nossas feridas, nós só vamos encontrar na pessoa de Deus, no relacionamento com Deus, na convivência com Deus. Não há necessidade de procurar cura naquilo que os deuses modernos oferecem. Hoje em dia nós temos um panteão de falsos deuses que nos oferecem cura, nos oferecem alegria, dizem nos proporcionar prazer e satisfação. Mas como eu disse, na verdade esses falsos deuses eles apenas fazem com que a ferida seja aumentada, que a dor seja intensificada. Falsos deuses prometem cura, mas o que eles entregam é uma dor ainda maior. Porque a cura de nossa alma, a cura do nosso coração, ela só pode ser efetivada pelo próprio Deus que nos criou. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe quais são as nossas necessidades. Deus sabe o tamanho da nossa dor e quão profundas são as nossas feridas. E é por isso que Deus e apenas Deus pode nos curar. 2 Reis capítulo 1 fala da história de um rei que ao ser ferido procurou auxílio e cura em outro lugar, em falsos deuses. Mas a pergunta já não é mais para este rei, quando a gente lê esse texto, essa pergunta fica para nós. E quando a gente lê aqui no versículo 3 de 2 Reis 1, acaso não há Deus em Israel? Nós podemos trocar a palavra Israel e perguntar, acaso não há Deus na sua vida? Porque se você confia de que Deus pode te curar, se você confia de que em Deus você pode encontrar satisfação, realização, força, você pode encontrar tudo o que você precisa para viver, por que procurar em outro lugar? Por que procurar cura em outro lugar que não na presença de Deus, no relacionamento com Deus? Esse texto me encoraja a pegar minhas feridas, sejam elas poucas ou muitas, sejam elas superficiais ou profundas, e me achegar diante de Deus hoje e colocar diante de Deus aquilo que tem afligido meu coração, aquilo que tem sobrecarregado meus pensamentos, aquilo que tem me deixado inquieto, preocupado, ansioso, e dizer sim, existe um Deus na minha vida, eu não preciso procurar em outro lugar, é diante deste Deus e Senhor que eu quero entregar meu coração, a minha vida, e é Ele que pode proporcionar cura para todas as minhas feridas. Talvez você está vendo esse vídeo agora porque Deus quer falar algo especial com você. Eu não sei se você tem alguma ferida, eu não sei quais são as suas feridas, e também não sei a profundidade de suas feridas ou o quão dolorosas são suas feridas. O que eu tenho para te dizer hoje, através dessa mensagem, é que Deus é poderoso para curar qualquer que seja a sua ferida, qualquer que seja a sua dor. Você não precisa procurar em outros lugares aquilo que somente Deus tem para te oferecer. Eu quero te encorajar, se você está vendo esse vídeo, receba esse encorajamento de hoje mesmo, após ver esse vídeo. Se coloque diante de Deus em oração. Coloque diante dele tudo aquilo que tem te desgastado, tudo aquilo que tem te cansado, tudo aquilo que tem te machucado, e prove do poder de restauração de Jesus.
A gente acabou de celebrar a Páscoa, onde nós celebramos e comemoramos o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. E uma vez que Jesus está vivo, Ele pode também trazer restauração de tudo aquilo que está desgastado em nossa vida. Coloque sua vida diante de Deus, coloque seu coração diante de Deus nesse dia. Viva esse dia pela graça que Deus te concederá, se assim você pedir a Ele em oração. Um grande abraço para você. Seja curado, seja curada neste dia pela graça e pelo poder de Jesus. Deus te abençoe.